Provérbios capítulo 30, amém? Amém? Versículo 24, diz assim: no mundo há 4 animais que são pequenos na terra, porém são mais sábios que os sábios. As formigas não são um povo forte, todavia, no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Débil é frágil. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra lida será ministrada agora. E ela garante que não vai voltar para o Senhor vazia. Então, Deus, no que depender de nós nessa noite, queremos ser o alvo do envio desta palavra. O nosso coração pertence ao Senhor e nós pedimos: Deus, fala conosco, pois nós precisamos da direção e da voz do Senhor. Mais uma vez, contamos com a Tua misericórdia, oramos no nome de Jesus. Amém. Tem um tema para a mensagem de hoje, que é muito propício e você vai entender. Os vencedores nunca desistem. Os desistentes nunca vencem. Os vencedores nunca desistem. Onde estão os vencedores aí? Amém? Glória a Deus. Já os desistentes nunca vencem. Isso é uma linha de raciocínio lógica e interessante, porque quando nós observamos aqui, nesses versículos que a gente leu, como que a sabedoria de Deus é algo que o mundo não entende mesmo, não é verdade? Deus está falando aqui de criaturas, de animais, que são provavelmente insignificantes, que você poderia viver muito bem sem eles. Não é verdade? E olha como que essa sabedoria de Deus o mundo não entende mesmo. Porque o mundo gosta de aparências. O mundo gosta de ver as coisas que chamam a atenção, que fazem a diferença. Mas na realidade é o Senhor, que Ele é diferente. Ele gosta de se revelar através daquilo que é sem aparência e às vezes até de um aspecto frágil. E a gente aprende muito com isso, porque tudo isso para que toda vaidade caia por terra. Deus, Ele faz essas coisas que são chamadas de loucas para confundir aqueles que são sábios. Porque é Ele que precisa ser exaltado, é Ele que precisa ser glorificado na terra. E não são as aparências de uma vida que, na realidade, muitas delas, elas só são aparências de fato. E a gente vai aprender algumas coisas na noite de hoje. Nós ainda temos pouco mais de 2 meses para encerrar o ano de 2022. E eu creio que ainda temos muito que fazer. E ainda temos muito que aprender. Porque tem pessoas que quando o ano vira, né, na metade do ano, já indo para o final, parece que as pessoas desanimam, não vai acontecer mais nada, não vou conseguir fazer mais nada, nada vai dar certo na minha vida, eu tenho que esperar agora, dia 1º de janeiro, aí sim, começar tudo de novo, uma expectativa diferente. Não, amados, eu não acredito dessa maneira. Eu acredito que Deus tem muito para ensinar. Deus tem muito para nós ainda este ano de 2022. Eu creio. Você acabou de participar de um ato profético aqui, que nós temos muito de Deus para fazer, e eu tenho certeza que Deus fará.
E esse texto que a gente leu é um texto muito forte, porque ele nos ensina 4 atitudes importantíssimas na nossa vida. E aí você quer anotar, que pode nos ajudar a vencer em algumas áreas. A primeira, nós precisamos de uma preparação para o nosso futuro. O versículo que a gente leu de número 25 diz que as formigas, elas são partes de um povo sem força e que todavia no verão preparam a sua comida. Eu tive que estudar, né, amado? Eu tive que buscar conhecimento, saber um pouquinho do que eu ia falar com você. E aí eu fiquei bem empolgado, porque eu não sabia que existem 18 mil espécies de formiga. 18 mil espécies de formiga. Misericórdia, gente. Você sabia disso? Agora você está sabendo. 18 mil espécies de formiga, dividido em 334 gêneros, subdivididos em 17 famílias. Caraca, eu também falei isso. A gente fica assustado de ver um mundo que faz parte do nosso mundo, que às vezes para nós é insignificante. Mas olha só a composição disso, são 18 mil espécies de formigas que existem na face da Terra. A carta está dizendo que lá em casa tem muitas dessas espécies. Não tem as 18 mil, graças a Deus não tem, mas que deve ter um pouquinho lá, tem. Provavelmente na sua casa também deve ter. Tem muito, Juliano? Tem. Lá na sua então deve ter bastante. Deve ter mais do que lá em casa. Deve ter os 18 mil lá. Então você imagina que situação que a gente vai encontrando. E quando você se aprofunda no mundo, né, no universo que aparentemente é invisível para nós. Agora, independente dessas 18 mil espécies de formiga, a maioria delas, elas gostam da nossa comida, né? Se você bobear um pouquinho lá, principalmente se for um bolinho, uma coisa, daqui a pouco está lá. Aquela formigaiada tudo em cima lá. Elas estão atentas, gostam dos nossos alimentos. E no verão elas carregam essas pequenas partes, né, da nossa comida. E quando você de repente vê que você deixa um farelinho de bolo em cima da pia ou no chão, é questão de minutos, amado. Parece formiga que você não sabe de onde que aparece aquelas benditas. E num piscar de olho, aquele farelinho que estava no chão desaparece. Parece que você limpou o chão, lambeu o chão. Ela leva aqueles pedacinhos de bolo tudo para a casinha dela. É um mundo muito interessante. Se você tiver a oportunidade, faz uma pesquisa, depois você vai ver o que eu estou dizendo aqui, lá no Google, na Wikipedia. Foi lá onde eu busquei essa fonte. Eu achei isso muito interessante. Elas vão carregando, né, principalmente na parte do verão, elas vão levando essa comida para dentro da sua casa. Tem muitas informações sobre a formiga, elas vão armazenando, e quando o inverno chega, está lá abastecida direitinho. Elas não passam necessidade. Isso serve para nós como exemplo de previdência. Na realidade, as formigas mostram que elas são mais sábias do que muitos seres humanos. Que quando chega um período de abastança, gasta tudo, e quando chega um período de escassez, já não tem mais nada. A formiga está lá guardadinha lá. Esse ô glória foi em qual sentido? Está aprendendo, né? A gente está aprendendo mesmo, mano. As formigas nos ensinam esse ponto. A gente às vezes que não percebe, mas está ali um ensinamento de previdência para nós. Tem gente que quando recebe alguma grana extra, né, vem alguma coisinha mais no pagamento, opa, é agora, eu vou comprar aquela roupa, vou comprar aquele tênis, vou comprar aquele celular. Aí passou aquele período, daqui a pouco, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Acabou o gás. Misericórdia. Vai ter com a formiguinha. Vai aprender com ela. A formiga não desperdiça nem um farelinho de pão que cai da sua mesa no chão, de bolo. Ela guarda aquilo tudo para um determinado tempo.
elas estão sempre em atividade. Uma outra característica que a formiga nos ensina é que elas são exemplos de ajuda mútua na realização de tarefas. Elas têm companheiros, elas têm parceiros, elas têm cooperadores. E aí chamam a atenção para nós que devemos escolher os nossos amigos, semeando na vida deles, trazendo eles para perto. Porque a formiga também nos ensina algo muito interessante, é um trabalho incansável. Não é de fato para preguiçoso. A formiga trabalha constantemente. E nós precisamos, amados, trabalhar, preparar os nossos relacionamentos. Seja na área financeira, na área espiritual, na área mental, aquilo que nós preparamos para o futuro. Guarde um pouco do que você tem para os dias de chuva, querido. Aprenda a trabalhar isso na sua vida. Não é algo impossível de fazer. Mesmo que se fosse impossível, eu e você temos o Deus do impossível. Ele vai nos ensinar, vai nos ajudar a aprender a lidar nessa área. Precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos entender mais coisas de Deus e determinar a ser algo profundo espiritualmente na nossa vida, na nossa casa. Eu preciso, e você talvez entenda isso, que eu preciso me aprofundar espiritualmente mais do que eu já sou. Talvez você vai estar entendendo nessa noite isso. Você acha que você é uma pessoa espiritual? Você pode ser mais espiritual do que você é. E a gente vai aprendendo a cada dia que a gente tem muita coisa para fazer nessa área, para aprender nessa área. E é uma coisa que eu preciso bem lembrar e compartilhar com você: os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Nosso pensamento controla a nossa vida. Então, muito cuidado com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está trabalhando na sua vida, que isso pode controlar você. Na realidade, amado, nós estamos aqui nessa terra por um período pequeno, um curto tempo. E vai chegar um momento em que essa porta vai fechar para todos nós. Vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui. Vai chegar um dia que você não vai estar mais aqui. O inverno acaba chegando para todo mundo, querido. E o tempo de vida de uma formiga, eu achei isso muito interessante. Em média, é de 3 a 6 semanas. É isso quando você não mata ela, joga um inseticida, você abrevia. Nessa pesquisa, eu não sei como que eles conseguiram falar isso, mas teve uma formiga, na história das formigas que conseguiu viver 30 anos. Misericórdia, como é que acompanhou 30 anos uma formiga? Mas lá está lá, uma pesquisa lá que eles conseguiram acompanhar 30 anos, foi a formiga que viveu mais na face da terra. Mas a média é de 3 a 6 semanas. É o Matusalém das formigas. Conseguiu viver aí durante 30 anos. E elas fazem coisas pra caramba nesses 3 a 6 semanas. Pois quando trabalham, uma coisa que ela nos ensina, elas não perdem tempo com as outras coisas. Elas mantêm sempre no caminho. Elas são altamente organizadas. Eu não sei você, mas eu lembro quando eu era criança, eu via aquelas formigas. Você via aquelas formigas andando, geralmente elas gostam de andar pelos cantinhos, né? Aí eu lembro que eu fazia alguma coisa assim, Tiago. Botava no meio do caminho da formiga, só para atrapalhar elas. Você já fez isso? Já? Já, hein? Botava alguma coisa só no meio do caminho. E o que elas faziam? Ou elas passavam por cima, ou elas desviavam. E uma coisa interessante, amados, a caminhada da formiga, ela deixa um rastro, que é um cheiro, que é uma rota para as outras formigas.
E se houver alguma dificuldade, alguma barreira que ela tenha que mudar a trajetória, aquele cheiro também comunica às outras formigas, ó, no lugar tal, assim, 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 você vai ter que fazer um desvio para a esquerda e depois voltar de novo para a rota. Olha que coisa interessante, amados. Como que Deus se preocupa com uma bendita formiga? E tem isso também, né? Que tem aquela formiga que uma está indo e está voltando. Aí parece que para no meio do caminho, fica dando cabeçada. Deve estar trocando ideia. Ela assim, gente, ó, vai para cá, não vai para lá. É para cá, é para lá. Você vai passar a prestar mais atenção em formiga agora. Talvez você não vai nem querer mais matar a formiga. Lá no quintal tem uma lá que me pega no pé lá que eu fico desesperado quando eu vou lá no quintal lá de casa. Já deve ter pego o seu pé também lá, né? E morde doído, hein? Morde, eu não sei, né? Porque não tem dente, formiga, né? Mas fica doído, vermelho. E tem gente que tem alergia. E nessa pesquisa tem lá que até pode provocar a morte de um ser humano. Um ataque de formiga. Mas com essa curta vida que a formiga tem, elas não perdem tempo, queridos. Elas estão concentradas e nos ensina que nós também devemos ter a mesma concentração naquilo que Deus tem para a nossa vida como propósito. Elas não ficam pensando na vida das outras formigas. E aquela formiga lá desviou, hein? E aquela formiga lá caiu. Não, eles têm um foco. É procurar a comida que eles têm o tempo todo para trabalhar a formiga e botar para dentro de casa. Eles têm um foco. São 3, 6 semanas só de vida, gente. Tem que fazer um negócio direto. Isso nos ensina a ter o nosso foco, a concentrar naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos uma obra, querido. Nós temos um propósito. Nós temos uma construção para fazer. Então nós não podemos ficar aí perdendo tempo. Precisamos ser altamente organizados como são as formigas. O segundo aprendizado é: precisamos ter proteção contra o nosso inimigo. Aí eu fui estudar também sobre o coelho. Hoje a Caixa está me perguntando assim: por que você está lendo sobre a aranha, né? A formiga mesmo. Aí eu falei assim: porque hoje eu vou pregar sobre esses animaizinhos. Tem que estudar, tem que aprender um pouquinho. Aí eu fui estudar sobre coelho. Cara, o coelho é um animalzinho bonitinho, não é verdade? Você sabe qual que é o maior predador do coelho? Você acha o coelho bonito? Bonitinho? Você sabe qual que é o maior predador do coelho? É o ser humano. O coelho não tem um predador tão sagaz, tão feroz como o ser humano. O homem mata o coelho para comer e para tirar o couro dele na pele. Eu lembrei de uma ocasião. Minha mãe está aqui, ela deve lembrar junto comigo aqui. Vamos ver se você vai estar boa de memória. Só lembra uma vez que o pai comprou um coelho para a gente poder comer lá em casa. Lá chegou de matar o coelho, não quis matar o coelho, ficou com pena dele. Põe uma afinidade com o coelho, arrumou um lugarzinho bonitinho, compramos lá no bairro de Fátima, que vendia lá, tinha um senhor que vendia lá, mãe. Aí botamos o coelho lá, no dia de matar o coelho, meu pai ficou com pena. Não vamos matar não. Eu nem lembro mais agora, eu não lembro qual foi o desfecho. Eu sei que meu pai ficou com pena de matar o coelho. Mas o ser humano, o homem é o maior predador do coelho. Cara, é uma coisa, chega a ser absurdo, não é verdade? Um animalzinho tão bonitinho, tão bacana, dócil, e o ser humano é o maior predador dele. Mas eles têm um outro inimigo também que é muito feroz. Além do ser humano, são os gaviões. Os gaviões, se vê um coelhinho lá, ele faz um voo rasante, pega e destrói o coelho. Eu vi um vídeo de um gavião pegando um coelho, chega a ser assustador. Chega a ser sanguinário, né? Para quem gosta de sangue, é um bom prato. É algo terrível, o gavião pegando um coelho. Não vai ver, não. Se você quiser ver, você que sabe. Isso faz com que o coelho se torne prudente. A Bíblia diz aqui que o coelho faz a sua casa na rocha, porque ele sabe que o gavião não vai entrar lá, não vai pegar ele lá. Então a maior proteção do coelho é na rocha. E a gente quer buscar fundamento para tudo. Eles se refugiam
nos momentos mais difíceis e mais perigosos é na rocha. E nós temos uma rocha também, onde nós devemos nos refugiar nos momentos mais difíceis da nossa vida. É o mundo animal ensinando a gente, queridos. O lugar de refrigério, de refúgio do coelho, é o que a Bíblia diz também, que é a nossa rocha. Que nós devemos estar bem presente, guardado nessa rocha. O coelho é bem prudente. Ele não sai desse lugar de cuidado, ele não sai lá dessa rocha sem antes dar uma observada ao redor. Já viu como é que o coelho fica, né? Parece que está meio... Né? Ele fica daquela olhadinha, a orelha dele funciona como um radar. Ele dá aquela olhada, não tem gavião no céu, não tem gavião por perto, ele vai fazer a sua caminhada, vai fazer o seu passeio, e ele está lá sempre com a orelha em pé, tentando escutar o maior movimento que ele puder ali, perceber que está errado, o sinal de perigo, ele corre para a rocha. Amados, a gente aprende que às vezes a gente sai desse esconderijo, da rocha, vai se aventurar e ir para fora, e a gente às vezes está percebendo que algum sinal de perigo, alguma coisa errada está acontecendo, mas a gente, não, comigo não vai acontecer não, vou ficando aqui. De repente, que vem aquele gavião, dá um voo rasante e te pega. Se você não voltar para o esconderijo que é a rocha, você vai ser devorado pelo nosso inimigo. Muito cuidado. A rocha é o lugar de esconderijo, de refúgio, se nós queremos aprender com o coelho. À medida que nós estamos avançando em 2022, nós precisamos ter essa cobertura sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, com muito cuidado. Se eu e você chegamos até aqui em 2022, é porque ainda há uma cobertura sobre nós. Ainda há um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas nós devemos ficar atentos. O conforto, querido, é inimigo do progresso. Quem tem medo de perder o que tem, ele nunca vai alcançar aquilo que ele deseja. Então nós temos que estar atentos, porque algumas vezes você vai ter que sair. Você vai ter que arriscar. Mas tudo isso supervisionado. Porque se tem uma coisa que nós não podemos subestimar, de maneira alguma, é o poder do mundo espiritual. Ele é invisível, mas ele é real. Na realidade, ele é até mais engenhoso e real do que o mundo físico. Precisamos ter muito cuidado sobre isso. Nós não apenas precisamos de estar na rocha, mas nós precisamos ter paz na rocha. Precisamos ter paz nesse lugar. A Fernanda começou falando sobre gratidão, da felicidade de estar nessa igreja. Uma igreja que está vivendo um tempo muito, muito especial, muito precioso em Deus. E isso, de fato, traz muita alegria para nós. Precisamos nos colocar sob a autoridade de Cristo. E, ao mesmo tempo, estar sobre o poder do inimigo. Deus nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes, para dominar aquilo que não provém do Senhor. Mas isso só é possível quando eu e você estamos sob, ou seja, debaixo da autoridade de Jesus. Precisamos ter esse discernimento. E precisamos de amigos. Precisamos de servos que nos ajudem a cobrir a nossa vida de oração. Nós estamos empenhados nessa campanha de oração. Um orando pelo outro. Eu sei que tem irmãos que não se manifestam no grupo, assim como eu e alguns outros que estão colocando lá em oração, mas eu sei que você está orando na sua casa. Eu preciso dessa oração. Eu preciso da sua oração. Assim como você também precisa da oração do irmão, da minha oração.
Isso é algo gratificante, é um orando pelo outro. O coelho não dá um passo sem antes sondar o ambiente que o cerca. Nós precisamos aprender também. Antes de darmos qualquer passo, nós precisamos observar o ambiente que está ao nosso redor. E você sabe que o coelho tem uma característica muito marcante, que é o poder da multiplicação. Cara, o coelho se reproduz numa velocidade. Depois de 12 horas que a coelhinha gerou lá e pariu os coelhinhos, ela já pode ser fecundada novamente. E é 30 dias só. Que horror, né? Cada uma dessa aí, mamãe, vai de 5 a 6, 7, 8, até uma coelhinha dessas que são bacanas mesmo, até 9 cria de uma vez. Então você imagina de 30 em 30 dias um negócio desse. Há um poder de multiplicação, e isso eu quero para a minha vida. Pode ficar tranquilo, Jéssica, não vamos fazer ato profético para você poder engravidar como coelho, não, tá bom? A Jéssica menos, né? Não. Já está até com medo. Não, nós não vamos fazer esse ato profético aqui. Mas nós vamos fazer um ato profético, como está sendo aqui, nós vamos fazer um ato profético para que esse poder da multiplicação do coelho seja sobre a Igreja Metodista em Rio das Flores, amém? Glória a Deus, nós estamos trabalhando para isso. Todos esses grupos que você ouviu aí, de testemunho, que a Maninha falou ali, o Kels falou, a Fernanda, que está acontecendo aqui e acolá, isso vai multiplicar, mano. Quando eu percebi e li isso aqui, eu achei interessante. Eu falei assim, opa, isso é para nós, Igreja Metodista em Rio das Flores. Tá bom, Jéssica? Amém? Posso ouvir um amém dessa parte aí? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, terceiro ponto. Nós precisamos de ter parceiros na luta. E um exemplo para isso são os gafanhotos. Marcham como todos eles enfileirados. Olha que coisa interessante. Podemos fazer coisas juntos que nunca faríamos sozinhos. Tem certas coisas que você fica imaginando, matutando, trabalhando, tentando realizar, que você nunca vai fazer sozinho, mas que juntos nós podemos fazer. Amém? E essa é a visão do gafanhoto. Você já viu um gafanhoto de perto? É um bichinho também que não é muito simpático. Chega a ser até um pouco assustador, mas é um bichinho que está ali. Sozinho, ele não vai conseguir fazer nada. Mas quando se ajunta, gente, meu Deus. Para a igreja prosperar e crescer e colher muito, é preciso que haja uma causa comum. E isso o gafanhoto nos ensina. Para a igreja poder crescer, nós precisamos de uma causa comum, e a causa que seja maior do que nós mesmos. Tem que ser algo que venha maior do que nós. Aparentemente, a gente vê aqui no texto que o gafanhoto não tem um rei, não tem alguém que governa, que controla. Mas nós temos. E ninguém melhor do que Jesus para ser esse que nos governa, que nos conduz uma direção de bênção, de paz e prosperidade. Amém? Jesus é aquele que nos guia. Quando os gafanhotos estão trabalhando juntos, eles não têm limite, amado. Eles são invencíveis. São invencíveis. E outra uma coisa interessante que eu também encontrei para poder agregar valor nisso para você. E serve para nós também. Os gafanhotos têm a capacidade de voar juntos. Juntos. Alguém aqui vai pegar o que eu vou dizer. Lado a lado. Ombro a ombro. Está lembrado? Estão lembrados? Eles conseguem fazer isso numa distância de 300 quilômetros. Lado a lado, André. Ombro a ombro. 300 quilômetros é mais do que aqui em Belo Horizonte, querido. Um do ladinho do outro. De braço dado, maninha. Ombro a ombro. 300 quilômetros eles conseguem fazer uma viagem. E interessante, amados, que eles conseguem voar 150 quilômetros num dia.
É daqui no Rio de Janeiro. Eles conseguem ir daqui no Rio de Janeiro um dia. Você consegue ir voando daqui no Rio de Janeiro um dia? Só se for de avião, né? Eles conseguem fazer esse percurso. Juntos. Isso só é possível que eles fazem esse trabalho em grupo. Sozinho ele não faz isso. Mas em grupo eles conseguem. E talvez você tenha pensamentos, nós vamos fazer isso na nossa igreja. E aí você fica pensando você fazer. Às vezes eu fico pensando eu fazer. Talvez sozinho a gente não vai conseguir, Camilo. Mas quando essa ideia é compartilhada, quando nós temos um objetivo que é maior do que nós mesmos, juntos nós podemos fazer. Juntos nós podemos tornar realidade aquilo que está no nosso coração, que foi gerado no coração de Deus. Os gafanhotos, eles voam na mesma direção, eles têm o mesmo foco, têm o mesmo objetivo, e eles voam em harmonia. Não é um tentando voar para lá, outro tentando voar para cá, outro tentando voar para lá, outro tentando... Não, eles têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Mesmo que de forma aparente não tenha alguém à sua frente, tem alguém que está ministrando, controlando e governando a direção dele. O segredo de sua subsistência está na vida em grupo. Ou seja, no corpo. A sobrevivência da igreja de Cristo aqui na terra está na unidade do corpo. Porque nós sabemos que reino dividido não prospera. Então, se nós temos o desejo no nosso coração de vencer em Rio das Flores, de quebrar principados e potestades em Rio das Flores, nós temos que fazer isso juntos. O corpo de Cristo trabalha juntos. O gafanhoto sabe que individualmente eles são frágeis, não conseguirão nada, são vulneráveis. Mas quando eles voam, você já deve ter visto isso em filmes, e recentemente houve agora uma praga, chamada de praga, aqui na América do Sul, de gafanhotos. Foi agora no período da pandemia, se eu não me engano foi na América do Sul, eu não sei se foi na Argentina, um desses países vizinhos nossos aqui, que filmaram, amados, essa nuvem de gafanhoto, chegou a escurecer o lugar onde eles estavam voando, de tão espesso que era aquilo, que eles estavam tão unidos, o pessoal ficou com medo da nuvem de gafanhoto. Se viesse um gafanhoto só, eles não teriam medo, não, dava um tapa nele para lá e pronto. Mas agora você imagina esse grupo unido no mesmo propósito de gafanhoto, eles poderiam destruir aquele lugar. A plantação teve lugar lá que passou e acabou, mano. Eles têm um trabalho bem definido. Eles buscam um mesmo propósito. Eles vivem em união. E se nós estamos aqui trabalhando na nossa igreja metodista em Rio das Flores, construindo um legado de amor, o segredo é construir isso junto. Porque não adianta só eu querer construir esse legado de amor, não adianta só você querer construir esse legado de amor. Todos nós precisamos ter isso no nosso coração. Estamos construindo um legado de amor em Rio das Flores, na igreja metodista. Isso está fazendo a diferença, querido. E quarto e último ponto. Aí eu vou falar da aranha agora, Russo. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios do rei. Cara, a aranha é um bichinho interessante, incrível e muito indefeso. A criança, então, é apaixonada quando olha de aranha, não é verdade? Fica doido quando vê uma aranha assim, já quer pegar. Se você pegar, botar a aranha ali fora, ali, daqui a pouco ela volta. Ela volta. Eu estava mexendo ontem, estava ajudando a Kátia numa atividade, e apareceu uma aranha. Eu peguei a aranha, tirei a aranha, botei a aranha lá para o outro lado. Não é que a aranha, daqui a pouco, ela apareceu de novo no mesmo lugar que estava? E Deus já está trabalhando no meu coração, não mata essa aranha não. Que a primeira coisa que tem, você já vai lá querer, né? Ainda faz assim, ainda parece que...
André. E a gente aprende com isso. Ela encontra o caminho de volta para sua casa. E como aqui a Bíblia diz que a aranha, ela estava lá no palácio, você vê que a referência que a Bíblia fala aqui não é de um lugar qualquer, fala sobre estar no palácio. Ela está determinada a viver no palácio. Palácio, aqui quando a Bíblia fala, faz menção ao lugar onde os reis moram. Ela não abre mão de ficar no palácio do rei. Mesmo sendo uma criatura pequena, a presença dela é quase que não é notada. Se você olhar aí, talvez com um detalhezinho, você vai sair, você vai acabar encontrando uma aranha, porque eu estou falando aqui agora. Mas tem aranha aqui dentro e a presença dela não é notada. Eu cheguei no gabinete ali, o Russo falou comigo assim, pastor, eu limpei aqui, tirei a teia de aranha, mas se você olhar, você vai encontrar a aranha aí de novo. Não se preocupa não, Russo. Se preocupa não, que essa aranha tem muito para ensinar para nós. Você pode desmanchar uma teia de aranha, amado. Daqui a pouco aquela teia de aranha está prontinha de novo lá. Aí a irmã Geralda estava me ajudando aqui, falando sobre a questão do fio. Eu vou falar alguma coisa sobre isso. Podemos não ter muita força, mas podemos aprender com a aranha a ter determinação de ficar na casa do rei, no palácio do rei, aonde Deus faz a sua habitação, a sua morada, onde Ele fala, onde Ele se manifesta, onde Ele se revela a nós. Nesse momento em que nós nos reunimos aqui, é o lugar que Deus trabalha. Quando nós saímos daqui, amado, esse lugar aqui é um lugar qualquer. Mas quando chega alguém aqui, a primeira pessoa que chega aqui é portadora do Espírito Santo, Deus já está presente aqui nesse lugar. E a gente adora, né? Gosta dessa presença doce do Senhor. E aí a gente observa uma coisa: as teias, elas são construídas por próprio fio da aranha, são fio de seda. É a própria aranha que produz, ela não compra em lugar nenhum, ela produz esse fio. E um detalhe interessante, esse fio é 5 vezes mais forte do que um fio de aço do mesmo diâmetro. Você olha aquele fiozinho pequenininho, que quase que você não consegue enxergar, ele é 5 vezes mais forte do que um fio de aço daquele mesmo tamanho, Tiago. Da mesma bitola. Olha que coisa interessante que a aranha nos ensina. E ela pode ser esticada. Se você pegar uma teia de aranha que vem daquele lá de cima cá embaixo, ela pode esticar 4 vezes mais esse valor que está aqui. Aqui nós temos quase 6 metros de altura. 5 metros. Um fio de aranha, André, de 5 metros, chega a 20 metros, você pode esticar ele, não rebenta. Você já viu, quando você viu uma teia de aranha, você passa a mão assim, você pensa que ela arrebenta, fica agarrada na sua mão, você fica, né, coisa. É porque ela está esticando, ela não rebenta assim tão fácil não. Já viveu essa experiência, já? Você fica até um pouco irritado, que coisa, meu irmão. Mas é porque esse poder de esticar, de capacidade, de resistência. E falar em resistência, ela é resistente à água. Se você vê uma teia de aranha assim, você pode jogar água, que aquela água vai passar por ela e não vai arrebentar. Ela suporta 45 graus negativos e não arrebenta. Gente, são coisas impressionantes. A vassoura, ela não resiste. Né, coronel? Uma boa vassourada não resiste. Mas são coisas que a gente vai aprendendo. E o interessante é que quando ela deseja construir uma teia, aí a gente aprende algo incrível. Presta bem atenção nisso.
a teia faz parte de um único fio. É ela que vai produzindo aquele fio dentro dela. Não importa o tamanho que aquele fio chega, André. É ela mesmo que vai produzindo aquele fio. E isso tem um ensinamento para nós. É unidade. Não é algo fracionado. Não é algo dividido. Aquele fio é único. É comunhão. Só pode acontecer isso através da comunhão. E é através desse fio, ela realiza toda uma obra que vai sustentá-la na presença do rei. Se de repente você vai ver num cantinho assim, parece que tem um negocinho fechadinho lá, tem uma aranha lá dentro. E aquilo mantém ela na presença do rei. Aquele ambiente fechado. Só ela chega. E fica ali guardadinho. A aranha é símbolo de paciência e de criatividade. A aranha, ela faz aquela teia e ela fica num lugar que tem uma ligação direta aonde ela está, que ela não é boba, né? Ela não fica no meio daquela teia. Você pode observar, se você vê uma teia, você vai observar um fio que é onde está a aranha que fez aquela teia. Que quando cai um inseto ou cai alguma coisa naquela teia que dá aquela mexida, ela vai ver lá. Se der para ela, ela vai lá. Se não der, opa, é grande demais, não dá para mim. Olha que coisa interessante. Ensina muito para a gente que às vezes tem coisas que a gente observa que a gente acha que é para nós, e você parte para cima e aquilo te engole. Aquele fio de contato da teia de aranha serve para poder ser um sinalizador para ela. Mexeu na teia, caiu lá alguma coisa, ela vai ver, opa, isso é para mim, eu vou lá pegar. Aí então você vai ver ela descendo, ela vai lá e pega, envolve aquele bichinho. Como é que tem fio dentro de uma aranha? É uma coisa impressionante, querido. E a aranha não tem medo de altura. Você pode botar ela num prédio de 10 andares que ela está lá. É porque ela tem uma concentração num propósito. E ela vai tecendo o fio, vai descendo, chega lá embaixo. 10 andares de prédio, de apartamento. Ela vai descendo num único fio. Coisa impressionante. É a criatividade que a gente vai aprendendo. Nós, pela fé, temos que tomar posse das promessas de Deus, porque nós habitamos aqui, no palácio do rei. Esse lugar é consagrado ao Senhor, Ele se manifesta nesse lugar, quando nós estamos reunidos aqui. E uma outra coisa que eu achei interessantíssimo, que é uma capacidade que a aranha tem, que me chama a atenção, ela consegue ficar um longo tempo em jejum. Ela consegue ficar por longo tempo em jejum. Porque ela está nutrida, ela está guardada, ela está num ambiente seguro, que ela está no palácio do rei, ela está ali, e ela consegue ficar um bom tempo em jejum. E aí eu estou caminhando para o final, querido. 2022 está chegando ao fim. 2023 está chegando aí. E nós precisamos continuar avançando. Dia após dia, semana após semana, vencendo agora esse mês de outubro. Temos o mês de novembro, temos o mês de dezembro. E daqui a pouco, 2023. Feliz 2023, culto da virada. Se você tem algo preparado, prometido pelo Senhor, ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida. O pecado nunca vai ganhar de nós. O pecado nunca vai ganhar de nós. Porque a fé que nós temos em Deus, essa fé nunca falhará. Porque lembra do tema da mensagem de hoje? Você lembra do tema da mensagem? Já esqueceu? Os vencedores e os desistentes nunca vencem. Nós somos vencedores.
Nós começamos muito bem esse ano, querido. Nós começamos muito bem esse ano. E nós estamos escrevendo uma história da Igreja Metodista em Rio das Flores. E nós estamos colhendo o trabalho dessa história que nós estamos escrevendo. Hoje, nós estamos aprendendo com a formiga sobre trabalho, sobre diligência, sobre previdência, sobre realizar a obra. Aprendemos com o coelho a como ter confiança no Senhor, a como ser prudente nas nossas ações. Com o gafanhoto nós aprendemos a ter um sentido de corpo, de família, dirigido pelo Espírito Santo. E com a aranha nós aprendemos a ter uma permanência na presença do Senhor. Aprendemos a ter intimidade e comunhão com o Senhor na realização da sua obra. A nossa construção do legado de amor, nós somos desafiados a dizer eu te amo para as pessoas. E aí eu pergunto para você, você surpreendeu alguém essa semana dizendo que você a ama? Sim ou não? Nós precisamos amadurecer mais essa ideia. E esse é um legado de amor que nós estamos construindo, que está fazendo a diferença. Dizer que ama a pessoa que está perto de você, que está longe de você, e isso surpreende as pessoas à nossa volta. E essa é uma estratégia muito boa que Deus tem nos dado para a nossa igreja. A sabedoria de Deus é algo que o mundo não entende mesmo, como eu falei no começo. E por muitas vezes, essa sabedoria é desprezada. E eu quero encerrar motivando você a surpreender as pessoas na construção desse legado de amor. Ame as pessoas. Aprenda, reflita sobre esse texto que você foi ministrado nessa noite. Veja depois o culto novamente. Veja em que área você pode se ajustar, que área que você precisa se ajustar. Você é vencedor, você é vencedora. Na realidade, nós somos mais do que vencedores, como diz a palavra. Mas os vencedores são aqueles que nunca desistem mesmo. Vem lutas, cara, vem problemas, vem dificuldades. Você pode ter certeza que se você está vivendo isso é porque você está no caminho certo. Porque as adversidades, amados, faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, possa entender que esse legado de amor nós precisamos construir juntos. Talvez você esteja passando por lutas, por sofrimento, mas com certeza você está experimentando algo novo de Deus na sua vida. Esse sofrimento, essa luta, essa angústia, talvez essa dor que você esteja passando hoje, ela não está aí na sua vida por um acaso, tem um propósito. Tem um propósito maior de Deus. É para que você se aproxime dele. Porque se você tivesse de boa, talvez nem aqui você estaria hoje. Dificuldades nos aproximam de Deus. Conforto às vezes nos afasta dele.